Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre tráfego intracelular de vesículas. Nesta aula, vamos iniciar uma nova seção dedicada ao transporte do retículo endoplasmático através do complexo de Golgi. Esta é a primeira de duas aulas sobre esse tema, na qual vamos focar nas etapas iniciais do transporte, compreendendo como as proteínas deixam o retículo endoplasmático e alcançam o Golgi de forma organizada e seletiva. Vamos entender como as proteínas recém-sintetizadas no retículo endoplasmático são selecionadas, empacotadas e enviadas em direção ao complexo de Golgi. Ao longo da aula, veremos como atuam as vesículas COP2, os mecanismos de controle de qualidade das proteínas e como o sistema de transporte e recuperação entre o retículo endoplasmático e o Golgi mantém a eficiência do tráfego intracelular. Se você está gostando do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber de que parte do Brasil ou até do mundo você está acompanhando. Isso ajuda demais o crescimento do canal e leva esse conteúdo para mais pessoas que estudam biologia e medicina. E claro, segue também o André Bio lá no Instagram, @andrebio.prof. Por lá eu compartilho bastidores, curiosidades e várias dicas extras das nossas aulas. E os nossos objetivos de hoje são: compreender o papel integrado do complexo de Golgi no processamento, modificação e endereçamento de macromoléculas provenientes do retículo endoplasmático. Explicar como ocorre a seleção e o empacotamento de proteínas no retículo endoplasmático para o transporte vesicular mediado por COP2. Reconhecer os mecanismos de controle de qualidade das proteínas no retículo endoplasmático e sua importância para o fluxo correto no sistema secretor. Descrever os processos de transporte retrógrado e os mecanismos de recuperação e retenção de proteínas entre o retículo endoplasmático e o Golgi, destacando o papel das vesículas e túbulos. E para terminar, analisar a organização funcional do complexo de Golgi como uma esteira de processamento celular, correlacionando suas cisternas com as etapas de maturação e distribuição das proteínas. Inicialmente, vamos relembrar que a jornada de uma proteína secretada começa no retículo endoplasmático. De lá, ela é embalada em vesículas e despachada para o complexo de Golgi, que é o próximo grande centro de distribuição intracelular. É importante entender que o Golgi não é o ponto final, mas sim um ponto de distribuição crucial na via secretora. Uma vez que as proteínas e lipídios chegam ao Golgi, elas passam por um processo de refinamento. O Golgi adiciona carboidratos a eles, um processo chamado glicosilação, e também é uma fábrica propriamente dita, sintetizando polissacarídeos importantes. Para garantir que esse processo seja preciso, existe um controle de tráfego muito sofisticado. É um equilíbrio dinâmico. Enquanto algumas vesículas seguem adiante, carregando as moléculas para o próximo compartimento, outras vesículas de resgate ou retrocesso ficam responsáveis por trazer de volta qualquer proteína que tenha escapado para um local errado, mantendo a identidade e a função de cada compartimento. Agora, a função mais brilhante do Golgi. Ele atua como um centro de logística ou um correio celular. Essas modificações químicas que ele faz, especialmente a adição de carboidratos, funcionam como um CEP, ou um rótulo molecular. Esse rótulo é lido pela maquinaria celular e determina para onde aquela proteína ou lipídio será enviado. Com o endereço correto na embalagem, as vesículas são despachadas do Golgi para seus destinos finais. Algumas cargas, por exemplo, são endereçadas especialmente para os lisossomos, para atuarem na digestão intracelular. No entanto, a maioria segue para a membrana plasmática, para ser inserida nela,
ou empacotada para secreção fora da célula, cumprindo assim suas diversas funções no organismo. Antes de avançar, vale relembrar de onde tudo parte. O retículo endoplasmático não libera proteínas de qualquer lugar. Existem zonas especializadas, os sítios de saída, que são livres de ribossomos. É nessas docas específicas que as vesículas revestidas pela proteína COP2 se formam e brotam, iniciando a viagem em direção ao Golgi. Agora, como as proteínas que ficam embebidas na membrana do retículo endoplasmático conseguem entrar nessas vesículas? De forma seletiva, elas possuem sinais de endereçamento molecular em sua estrutura, que são reconhecidos pelas proteínas adaptadoras do complexo COP2. É um processo ativo de recrutamento, e alguns desses adaptadores funcionam como receptores de carga, que são depois reciclados. Aqui nessa imagem, vemos o processo de formação das vesículas COP2 no retículo endoplasmático. Tudo começa com a ativação da proteína SAR1. Ela é ativada quando troca GDP por GTP, graças à ação da proteína SEC12, que está na membrana do retículo endoplasmático. Essa ativação faz com que SAR1 se insira na membrana e sirva como ponto de ancoragem para o recrutamento do complexo SEC23 e 24. É justamente o complexo SEC23 e 24 que reconhece as proteínas de carga, aquelas que possuem sinais específicos na sua estrutura, como etiquetas moleculares. Esses sinais garantem que apenas as proteínas corretas sejam incluídas no interior ou na membrana da vesícula. Por fim, quando a vesícula é liberada, ela perde o revestimento para poder se fundir com o próximo compartimento. E as proteínas solúveis que estão flutuando no retículo endoplasmático? Elas também têm seus sinais de saída, mas precisam de um táxi. Elas se ligam a receptores transmembrana especializados, que por sua vez são recrutados pela maquinaria de COP2. É assim que a carga do lúmen é embarcada. Proteínas sem sinal também podem vazar passivamente, mas de forma muito menos eficiente. Um ponto crucial é que essa etapa de embalagem não é apenas um carregamento cego. Ela funciona como um importante ponto de controle de qualidade. Proteínas mal enoveladas ou que não formaram seus complexos corretamente são embarcadas de forma muito ineficiente e são retidas. É o primeiro grande filtro para garantir que apenas proteínas bem formadas sigam adiante. Para demonstrar a importância fisiológica disso, vamos citar um exemplo clínico. Algumas dessas proteínas secretadas são lectinas. Uma delas, por exemplo, é essencial para embalar fatores de coagulação no retículo endoplasmático. Se houver uma deficiência genética nessa lectina, os fatores de coagulação não são enviados adequadamente para a corrente sanguínea, resultando em um quadro clínico de sangramento excessivo. Isso ilustra como um defeito nesse sistema de transporte inicial tem consequências sistêmicas graves. Vamos relembrar que o retículo endoplasmático atua como uma verdadeira fábrica celular, equipada com um rigoroso sistema de controle de qualidade na sua porta de saída. Para uma proteína ser embalada em uma vesícula de COP2 e seguir para o Golgi, ela precisa passar por uma inspeção. Deve estar perfeitamente dobrada em sua estrutura tridimensional, e se for parte de um complexo maior, como um receptor, esse complexo precisa estar totalmente montado. Essa é a regra fundamental. E o que acontece com a proteína que não atende esses critérios? Ela é interceptada. Proteínas chaperonas, como a BIP e a calnexina, atuam como inspetoras de qualidade. Elas se ligam às proteínas mal dobradas e fazem duas coisas: ou tentam ajudá-las a dobrar corretamente,
ou, se o defeito persistir, mantém-nas ancoradas no retículo endoplasmático, ocultando seus sinais de saída e impedindo o seu envio. Se uma proteína insiste em permanecer mal dobrada, a célula não pode correr o risco de liberar um produto com defeito. O destino final dessas proteínas é a degradação. Elas são exportadas do retículo endoplasmático de volta para o citosol, em um processo chamado de retrotranslocação, onde são imediatamente marcadas e destruídas pelo proteassomo. A importância desse sistema é enorme. Ele é uma barreira de segurança que evita que proteínas disfuncionais, que poderiam ter atividade tóxica ou negativa, cheguem a seus destinos finais. Um exemplo clássico são os receptores de célula T. Muitas subunidades são produzidas em excesso e apenas as perfeitamente montadas passam pelo controle de qualidade, garantindo um sistema imune preciso. Porém, esse sistema é tão rígido que às vezes causa doença. O exemplo mais emblemático é a fibrose cística. Uma mutação no gene CFTR gera uma proteína com um pequeno defeito no dobramento. Essa proteína mutante seria parcialmente funcional se chegasse à membrana, mas o controle de qualidade do retículo endoplasmático é implacável. Ele a identifica como defeituosa e a degrada. O resultado é a ausência da proteína na membrana e o surgimento da doença, mostrando o lado cruel de um mecanismo normalmente protetor. O transporte do retículo endoplasmático para o Golgi não é feito por vesículas individuais. As vesículas COP2, que saem do retículo endoplasmático, perdem o seu revestimento e se fundem umas com as outras, em um processo que chamamos de fusão homotípica. Esse processo é essencial para formar compartimentos intermediários maiores, que, depois, seguirão em direção ao complexo de Golgi. Essa imagem mostra de forma bem clara como ocorre a fusão homotípica entre vesículas COP2, logo após elas saírem do retículo endoplasmático. Na etapa 1, vemos as vesículas recém-formadas, que perderam o revestimento de COP2. Cada uma possui proteínas SNERes diferentes, as V-SNERes na vesícula e as T-SNERes na membrana-alvo. Na etapa 2, essas proteínas começam a se reconhecer e a se entrelaçar, aproximando as membranas de duas vesículas. Esse entrelaçamento é fundamental para vencer a repulsão entre as bicamadas lipídicas. Por fim, na etapa 3, ocorre a fusão homotípica, ou seja, duas vesículas do mesmo tipo se unem, fundindo suas membranas e misturando os seus conteúdos. O produto dessa fusão em série é a formação dos grupamentos tubulares de vesículas, que são essas estruturas com aparência ondulada que vemos ao microscópio. Esses grupamentos tubulares não são mais retículo endoplasmático, pois perderam muitas proteínas residentes dali, mas também ainda não são Golgi. Eles formam, na verdade, um compartimento transitório e especializado, que funciona como um container de transporte, produzido constantemente para carregar a carga do retículo endoplasmático adiante. Uma vez formados, os grupamentos tubulares de vesículas não ficam parados, eles são transportados ativamente ao longo dos microtúbulos do citoesqueleto, viajando rapidamente em direção ao aparelho de Golgi. A entrega da carga acontece quando estes grupamentos se fundem com a membrana do Golgi em um processo de fusão heterotípica. Para manter a organização do retículo endoplasmático, os grupamentos tubulares possuem um sistema de reciclagem. Eles próprios produzem vesículas revestidas por COP1, cuja função principal é pescar e trazer de volta para o retículo endoplasmático as proteínas que escaparam, os receptores de carga vazios e as proteínas SNERes
utilizadas, garantindo que esses componentes sejam reutilizados. Portanto, os grupamentos tubulares de vesículas são estruturas dinâmicas. Conforme eles se movem em direção ao Golgi e as vesículas COP1 atuam, a composição proteica desses grupamentos vai mudando gradualmente, um processo de maturação que os prepara para a fusão final, enquanto a recuperação de componentes essenciais para o retículo endoplasmático continua de forma eficiente. Para entender como as proteínas retornam ao retículo endoplasmático, a primeira pergunta é: como a célula sabe quais proteínas devem voltar? A resposta está em etiquetas moleculares muito específicas. As proteínas de membrana carregam um sinal chamado KKXX, que são 2 aminoácidos de lisina, o K, seguidos de quaisquer outros 2, na sua ponta que fica no citosol. Essa imagem mostra exatamente esse processo. Aqui vemos uma proteína de membrana que originalmente estava no retículo endoplasmático e acabou indo parar no complexo de Golgi durante o transporte normal. Mas essa proteína não deveria permanecer lá, ela precisa retornar ao retículo endoplasmático. E é aí que entra o sinal. Ele é formado por 2 aminoácidos de lisina, seguidos de mais 2 quaisquer, localizados na extremidade citosólica da proteína. Esse pequeno trecho funciona como uma etiqueta de retorno. No Golgi, proteínas de revestimento COP1 reconhecem esse sinal e formam vesículas que transportam essa proteína de volta ao retículo endoplasmático. É o que chamamos de transporte retrógrado. Conforme podemos visualizar nessa outra imagem, proteínas solúveis, como a BIP, possuem um sinal CADEL, uma sequência de 4 aminoácidos, lisina, aspartato, glutamato e leucina, na sua extremidade. São esses códigos postais que permitem o reconhecimento. Mas uma etiqueta sozinha não é suficiente, é preciso um leitor. Para as proteínas com sinal CADEL, esse leitor é o receptor de CADEL. Ele é uma proteína que atravessa a membrana do Golgi e é responsável por identificar e se ligar especificamente às proteínas solúveis que escaparam do retículo endoplasmático e precisam ser resgatadas. Uma vez ligadas ao seu receptor, ou no caso das proteínas de membrana, ligando-se diretamente aos componentes do revestimento COP1, essas proteínas são então devidamente empacotadas em vesículas de transporte retrógrado. Pense nessas vesículas como ônibus fretados, que fazem viagens de volta do complexo de Golgi em direção ao retículo endoplasmático. Aqui surge uma questão inteligente: como o receptor solta a proteína no destino certo? A chave é o pH. No Golgi, onde o pH é mais baixo, o receptor tem alta afinidade pelo CADEL, segurando firme a proteína. Quando a vesícula chega ao retículo endoplasmático, onde o pH é neutro, a afinidade do receptor diminui drasticamente, fazendo com que ele libere a proteína resgatada exatamente onde ela deve funcionar. Por fim, qual é a consequência prática disso? Sem esse eficiente sistema de recuperação, o retículo endoplasmático perderia suas proteínas essenciais para o Golgi, e o Golgi ficaria entupido com proteínas que não são suas. Todo o sistema de endomembranas entraria em colapso. Portanto, esta via é fundamental para manter a identidade, a composição e a função de ambos os compartimentos. Um ponto crucial, que às vezes passa despercebido, é que o sistema CADEL não é a principal estratégia da célula. Na verdade, o mecanismo mais eficiente é a retenção ativa. A célula cria condições que fisicamente impedem as proteínas residentes de saírem de seu compartimento, sendo o CADEL um sistema de resgate para as poucas que conseguem escapar. Muitas proteínas residentes, como as chaperonas, formam grandes complexos oligoméricos.
Esses agregados são simplesmente grandes demais para caber nas vesículas de transporte que partem do retículo endoplasmático. É como tentar embarcar em um carro pequeno com um móvel de sofá. A estrutura física impede o transporte. A alta concentração e as fortes interações entre essas proteínas facilitam essa agregação. Observem essa figura. À esquerda, temos o retículo endoplasmático, onde se encontram as proteínas residentes, como as chaperonas, e à direita, o cis-Golgi, o primeiro compartimento do aparelho de Golgi. Percebam que a maioria das chaperonas permanece no retículo endoplasmático, enquanto apenas uma pequena fração chega ao Golgi. Isso acontece porque a célula utiliza um mecanismo de retenção física. Essas proteínas formam complexos grandes que simplesmente não conseguem entrar nas vesículas de transporte. Essa é a principal barreira, a retenção por agregação. Mas reparem também na proteína azul, o receptor CADEL, que está representado no Golgi. Ele reconhece aquelas poucas proteínas que escaparam do retículo endoplasmático e traz de volta. É o mecanismo que chamamos de resgate, uma espécie de rede de segurança que garante que nada se perca. Agora, fica claro o papel do sistema CADEL. Ele não é o principal segurança, mas sim a rede de segurança. Ele é acionado apenas para aquelas moléculas individuais que, por algum motivo, não foram retidas pelos grandes complexos e escaparam do retículo endoplasmático. Ele é seletivo e econômico, agindo sobre uma minoria. No Golgi, a lógica é semelhante, mas com uma nuance. As enzimas de processamento, como as de glicosilação, não formam necessariamente um grande aglomerado, mas sim uma rede funcional onde elas se ligam umas às outras. Essa associação mútua as mantém ancoradas na organela, impedindo que sejam embaladas acidentalmente em vesículas de secreção. Observem essa imagem. À esquerda, temos o Golgi funcionando normalmente, com a proteína GRASP55 presente. Notem que as enzimas de processamento, como a GCS e a SMS1, estão bem organizadas, formando uma espécie de rede funcional dentro das cisternas do Golgi. Essa interação entre elas e a GRASP55 cria uma estrutura estável que mantém essas enzimas ancoradas na organela, evitando que elas sejam empacotadas por engano nas vesículas de secreção. Agora, comparem com o lado direito, onde a GRASP55 foi removida. Sem essa proteína, as enzimas perdem suas conexões e ficam mais dispersas. Com isso, parte delas pode acabar sendo transportada indevidamente, o que compromete a organização e a eficiência do processamento de lipídios e glicanos dentro do Golgi. Portanto, a célula opera com um sistema duplo inteligente e eficiente. A retenção por agregação resolve o problema para a grande maioria das proteínas, de forma passiva e sem gasto extra de energia. O resgate via CADEL entra em ação para corrigir eventuais falhas desse sistema. Juntos, eles garantem com robustez que o retículo endoplasmático e o Golgi mantenham suas identidades proteicas e, consequentemente, suas funções especializadas. Visualizem o Golgi não como uma bolha, mas como uma empilhadeira de pratos achatados, as chamadas cisternas. Essa estrutura impressionante, que vai de 4 a mais de 20 cisternas, não fica solta na célula, ela é ancorada e organizada pelos microtúbulos, que funcionam como uma estrutura de sustentação. Se desfizermos os microtúbulos, essa pilha organizada também se desfaz. Essa imagem mostra como o complexo de Golgi se mantém ancorado e organizado dentro da célula, graças à interação com os microtúbulos, que funcionam como uma espécie de esqueleto de sustentação. Podemos ver que os microtúbulos se conectam ao Golgi por meio de várias proteínas de ancoragem e estabilização. Essas proteínas garantem que os microtúbulos fiquem firmemente presos,
permitindo o alinhamento correto e o posicionamento do Golgi próximo ao núcleo. Agora, a funcionalidade do Golgi vem da sua polaridade. Ele tem um lado de entrada, a face cis ou rede cis de Golgi, que recebe as vesículas vindas do retículo endoplasmático. E tem um lado de saída, a face trans ou rede trans de Golgi, que é o centro de distribuição, de onde as moléculas seguem para seus destinos finais. É um sistema de mão única. A grande especialidade do Golgi é atuar como uma linha de montagem bioquímica. Cada cisterna na pilha possui um conjunto próprio e característico de enzimas. Conforme as proteínas se movem da face cis para a trans, elas passam por diferentes estações de trabalho, sendo modificadas de forma sequencial e ordenada. Um exemplo clássico disso é o processamento dos carboidratos das glicoproteínas. Como pode ser visto nessa outra imagem, nas cisternas cis e média ocorrem as etapas iniciais, como a remoção de manose e a adição de N-acetilglicosamina. Já nas cisternas trans, ocorrem as etapas finais, como a adição de galactose e ácido siálico. Foi a localização dessas enzimas que permitiu aos pesquisadores mapear a função de cada subdomínio. Após todo o processamento, as proteínas chegam à rede trans de Golgi. Aqui, elas não são simplesmente empacotadas aleatoriamente. A rede trans é um grande centro de triagem. Ela reconhece sinais nas proteínas e as segrega em vesículas diferentes, enviando cada pacote para o seu destino correto, seja para fora da célula, para a membrana plasmática ou para os endossomos, finalizando com precisão o tráfego intracelular. E para concluir, vamos relembrar os principais pontos da aula. Hoje aprendemos que o complexo de Golgi é muito mais do que uma simples estação de passagem. Ele atua como uma central de processamento e triagem dentro da célula. Vimos que as vesículas COP2 e COP1 garantem o fluxo bidirecional entre o retículo endoplasmático e o Golgi, mantendo o equilíbrio e a organização das organelas. Aprendemos também que as proteínas residentes no retículo endoplasmático permanecem lá porque formam grandes complexos ou são reconhecidas por sinais específicos, como o CADEL, que permite seu resgate caso escapem. Já no Golgi, as enzimas se mantêm ancoradas por meio de interações funcionais entre si, o que evita que elas sejam levadas por engano em vesículas de secreção. Por fim, entendemos que todos esses mecanismos trabalham juntos para preservar a identidade e a função de cada compartimento celular, garantindo que a célula funcione como uma verdadeira máquina de precisão molecular. E assim, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre o transporte do retículo endoplasmático através do complexo de Golgi. Hoje vimos como o tráfego começa no retículo endoplasmático com a formação e o empacotamento das vesículas COP2, o controle de qualidade das proteínas e os mecanismos de transporte e recuperação que conectam o retículo endoplasmático ao Golgi. Na próxima aula, vamos explorar o que acontece dentro do complexo de Golgi, compreendendo como ocorrem o processamento de oligosacarídeos, a montagem de proteoglicanos e a maturação das cisternas. Muito obrigado pela presença e pelo engajamento de todos. Aqui estão as referências utilizadas na aula e não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, ativar o sininho e seguir o @andrebio.prof no Instagram. A participação de vocês é essencial para o crescimento do canal e para continuarmos construindo juntos esse espaço de aprendizado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!